O SW Entrevista está aqui no San Lorenzo Bistrô, na Octogonal, nosso grande parceiro, recebendo essa pessoa sensacional, ativista, escritora, poetisa, coordenadora da área de políticas LGBT do governo do Distrito Federal, Paula Bennett, minha querida e incansável ativista, né? Obrigada por sua presença aqui, Paula. Eu que agradeço demais o convite. É recíproca essa admiração. Sempre admirei você, seus trabalhos, né? Na luta pelas mulheres, direitos humanos e com a comunidade do Distrito Federal, né? Toda a população. Obrigada. Uma jornalista brilhante. Obrigada, tá? Você é muito querida. Paula, vamos começar direto ao ponto. Sim. Qual é a diferença de orientação sexual para identidade? Uhum. Então, as pessoas confundem muito, né? Principalmente antigamente era tudo colocado no balaio de gato. Tudo igual. Né? Tudo igual. E não é. Existe gênero e existe sexualidade. Identidade de gênero é uma coisa da pessoa. É aqui no cérebro. É como a pessoa se identifica com seu próprio gênero e se sente pertencente a esse gênero ou não. Se a pessoa nasce de um gênero, para não dizer sexo biológico, sim, e se sente confortável no decorrer da sua vida com essa identidade, ela é uma pessoa cisgênero. Se ela não se sente confortável, ela é transgênero. Tudo tem a ver com a identidade de gênero, que é aqui. Não precisa de outra pessoa. Já a orientação sexual é aqui no coração. É o desejo e atração que essa pessoa sente por outro gênero. Se eu, feminina, sinto atração por um homem, eu sou heterossexual. Então isso aí é identidade. Não. A sua identidade, vamos supor, nós duas somos mulheres, certo. Mas só que você é uma mulher cisgênero, porque você nasceu uma mulher e continuou com essa identidade feminina. Já eu sou uma mulher transgênero, porque eu nasci do gênero masculino e não me sentia confortável aqui, porque minha mente é feminina, eu transitei para o gênero feminino. Então isso é identidade de gênero, ou você continua ou transita. Já a orientação sexual tem a ver com desejo e atração. Então, qual é o ponto de partida da orientação sexual da pessoa? É o gênero construído naquele momento, independente de genitália, independente de gênero de nascimento. Por exemplo, qual gênero eu estou nesse momento? Gênero feminino. Eu sinto atração por gênero masculino. Então, eu sou... Apesar que muita gente não sabia, mas eu sou uma mulher transexual heterossexual. Eu não sou homossexual. Então tem a mulher... Tem a mulher transexual lésbica. Exatamente. Por exemplo, você é uma mulher cisgênero, né? Heterossexual. Entendi. Se você gostasse dos dois gêneros, se sentisse atraída... Bissexual. Isso. E pelo mesmo, seria uma mulher lésbica. Exatamente. Entendi. Quais são os principais trabalhos dentro da sua coordenadoria? Que não deve ser fácil. Pontua, assim, quais foram, na verdade, as principais ações que você já fez lá. Então, o negócio de falar sempre que eu estou na coordenação de diversidade LGBT, que é a coordenação que elabora políticas públicas para toda a população LGBT do Distrito Federal. E nesses últimos anos, 5 mais ou menos, teve um grande avanço, que sempre foi negado os direitos da população LGBT. Então, era invisível, né? Invisível, usado como troca de moeda política, etc. Então saiu o nome social, né, há alguns anos, criou-se o Conselho LGBT que está para ser instituído, né? Um dos grandes avanços, uma das grandes entregas é a DECRIM, já ouviu falar? A delegacia. Delegacia, que é uma delegacia de repressão, uma delegacia especializada em crimes por intolerância religiosa, racial, contra a pessoa idosa, com deficiência e LGBT. Então é como se fosse uma delegacia de direitos humanos dentro do Distrito Federal, que é até ali próximo ao IML, na DPE, né? E é a primeira do Brasil, nesse sentido. Ela está aqui no DF desde 2016 foi criada. E os profissionais de lá
treinados, todos pra acolher, capacitados. Inclusive eu tive essa oportunidade, até agradeço às delegadas, a delegada da época, a doutora Gláucia, hoje a doutora Ângela, que são grandes parceiras. A gente fez projetos juntas, onde a gente pôde capacitar todos os profissionais que lá trabalham, servidoras e servidoras, e ainda convidamos delegados e delegadas de outras delegacias do Distrito Federal no que se refere a atendimento adequado a pessoas LGBT. Então a gente também lançou o ambulatório, criou-se o ambulatório trans, que não existia, né? E agora, com a nova gestão, a gente também teve um grande avanço. O primeiro avanço foi a assinatura do termo de adesão ao pacto, o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência LGBTfóbica, que é um governo, que é como se fosse um comprometimento do governo do Distrito Federal. Isso, com o federal, que foi assinado até pelo então nosso secretário Gustavo Rocha, que é muito sensível à pauta LGBT, né? É muito importante isso, ter gestores que são comprometidos, dizendo que não só o comprometimento, mas também lutar em conjunto no combate à LGBTfobia. A gente também lançou, até em parceria com a Polícia Civil, o primeiro protocolo, o primeiro do Brasil também, que estabelece parâmetros de atendimento e abordagem adequado e qualificado à população LGBT, né? Foi a primeira vez também no Brasil e já está em conformidade com o que saiu pelo STF. Não sei se você viu que o STF votou a favor da criminalização da LGBTfobia, que hoje é crime e está equiparada ao crime de racismo, que quem agredir uma pessoa LGBT e for com bravo, exatamente, ofender, não só fisicamente. Não, pode acionar a polícia. Pode. E de 2 a 5 anos de reclusão. Qual é, mais ou menos, se você tem esse dado, o percentual, o número da população LGBT em Brasília? Olha, eu vi uma reportagem que o levantamento em média, porque dentro da letra da sigla LGBT, são muitas identidades. Não é só LGBT, não. Pegaria pessoas gays, lésbicas, bissexuais, travestis, homens trans, mulheres transexuais, né, pessoas não binárias dentro de outras nuances dos transgêneros, né? E assim vai. Mesmo. Então, em média, umas 250 mil pessoas. É muita gente. Paulo. Agora, me diz uma coisa. Na sigla, vamos restringir ao LGBT. O T é a que sofre mais preconceito? Eu posso dizer que cada letra, cada identidade dentro do LGBT, cada pessoa tem sua história e sofre violências distintas, né? Vamos dizer assim. Cada uma tem suas peculiaridades e vulnerabilidades distintas. Por exemplo, a lésbica, ela sofre lesbofobia, né? Muitas já sofreram estupro corretivo, já vou falar? Que tem uma grande diferença. O corretivo é aquela ideia assim preconceituosa de você vai estuprar para corrigir a pessoa para voltar na outra orientação sexual. Nossa. Aconteceu até em Goiânia, um pai que estuprou a própria filha porque ela se assumiu lésbica para ele aos 15 anos. Então, existe muito isso. Então, para as pessoas trans, tem a transfobia. Então, pessoas LGBT em geral, lésbicas, gays, sofrem muito preconceito, alguns são expulsos de casa. Agora, pegando a letra T, não vou colocar na balança, mas é a letra mais vulnerabilizada hoje em dia. Por quê? Porque às vezes a família aceita um filho gay, mas não consegue entender o trans. Isso. Mas em relação à pessoa trans, não tem a ver com sexualidade. Entendi. Tem a ver com gênero. Porque quando a pessoa é lésbica ou gay, ela continua sendo a mesma pessoa. Entendi. Já quando é trans, ela transita, por exemplo... Nasceu João e não vai ser o João. Não é João, é a Maria. Exatamente. Então, é muito difícil para a família que acaba fazendo esse trânsito junto. Chamando o filho de filha um dia que entender e que aceitar. Exatamente. Então, existe... Você passou por isso? Essa dificuldade? Ai, muita. Por exemplo, eu sou de uma cidade do interior de Minas, né? Miraí, terra de Ataúfo Alves, já ouviu? Do sambista? Gente, da música Amélia, que era mulher. É mesmo? Pois é. Aí, 15 mil habitantes, mais ou menos.
Aquela cidadezinha muito gostosa, aconchegante, interiorana, né? Onde todo mundo vai à missa nos domingos, na matriz, tem até na música, até hoje. Então, meu pai jogador à época, cidade muito conservadora. Claro. E muito cheia de costumes, né, enraizados, seja por dogmas religiosos, claro, né, afeto, cultura familiar, né? Então eu sofri muita dificuldade no começo, primeiro porque não tinha muita informação naquela época. Mas eu sou de 1900, percebia. Eu sou de 1980, né? Então. Ah, menina. Menina. 39 aninhos só. Tô caminhando. Então, quando chegou ali perto dos 90, eu já comecei, foi muito precoce, eu comecei a sentir atração pelo gênero masculino. Então eu me entendi, não, gente, peraí, eu acho que eu sou gay. Aí eu ficava me questionando, que a primeira coisa é essa aceitação interna, essa construção. Exatamente. Então eu cheguei na minha mãe e falei assim, mãe, eu sou gay. Até então, aí fiquei liberta daquilo, foi difícil no primeiro momento, mas depois minha mãe sempre, né, muito acolhedora. Aí depois tinha alguma coisa faltando. Eu me olhava no espelho, eu não me sentia, não me reconhecia. Eu não entendia por que minhas irmãs podiam ter cabelo grande, porque elas podiam usar vestido, eu não podia. Então, não era somente... isso, era uma coisa a mais. Aí com isso, o que aconteceu? Quando eu tive a informação, eu entendi, não, eu não sou menino, eu sou menina. Então, por isso que lá para os 13, 14 anos eu transitei, foi difícil, sofri violência, né, doméstica, do meu pai, foi muito difícil. Hoje, inclusive, depois de muito tempo e muito diálogo, hoje ele, não é que, como é que eu posso dizer? Ele me respeita, né? Me trata como uma filha, me respeita enquanto mulher, porque ele foi vendo com o tempo que todo mundo na família já me respeitava, a pessoa de fora, cadê a Paula, né? Que era irreversível, não era uma birra, não era uma... Isso, eu acredito que alguns pais, por não ter informação, acham que é influência, acham que é um modismo. Aprendeu lá fora. Isso, acha que a violência, ela vai corrigir. Gente, não corrige. Eu apanhei, então não façam isso. Olha. É pior, o trauma é ainda maior para essa pessoa. É o que você disse, é amor da família e diálogo. Isso, o que importa é dialogar e ficar ao lado da filha ou do filho, porque o que eles querem? Ser realmente quem eles são. Eu acho isso até de uma sinceridade extrema. Verdade. E, às vezes, como até te falei em outras ocasiões, é um sentimento de liberdade, porque é melhor eu levar as pedradas do preconceito externo do que eu viver sufocado em algo que eu não sou dentro de mim. É verdade. Então é isso que você ama. Você disse que o que se quer. O que é que o trans, por exemplo, a pessoa trans, a pessoa trans hoje deseja da sociedade, aguarda da sociedade, espera da sociedade? E também, no caso, a pessoa... O LGBT. Em geral, né? Certo. Eu posso dizer... Nós vamos tomar um café. Olha, bem mineira, né? Adoro um cafezinho. Muita gente confunde, acha que a população LGBT quer privilégios. E nós não queremos privilégios. Nós queremos... Tem tanta coisa para andar antes de privilégio. Nós queremos apenas direitos iguais, que são garantidos na Constituição Federal, mas nos são negados. Sim. Como o próprio direito de ir e vir. Né? Uma pessoa que não é LGBT pode andar tranquila na rua. Entendi. Nós, por exemplo, sair de casa, eu não sei se eu volto sem alguém me agredir de alguma forma. Né? Algumas pessoas podem se esconder numa passabilidade, mas nem toda pessoa LGBT tem essa passabilidade. O que é a passabilidade? Eu não ser notada que eu sou uma mulher trans. Disfarce. Exato. Então isso é muito triste. Me escondo, né? Isso é muito triste a pessoa ter que, às vezes o gay ter que forçar ali ou não falar que ele é gay, segurar um trejeito, alguma coisa, ou às vezes ele nem tem esse trejeito, mas quando vem à tona que ele é gay, ele começa a sofrer o preconceito no mercado de trabalho, na escola. Então, o que a gente quer é respeito. Tudo se resume no respeito. E por isso as políticas públicas. Isso. Direito à educação, direito ao trabalho, que, por exemplo,
não só a pessoa LGBT, mas a pessoa trans principalmente, esse direito é negado. Por exemplo, na escola, uma travesti vai estudar e dizem que existe uma grande evasão escolar. Mas não é evasão, é expulsão escolar. Por quê? Esse ambiente não é preparado para receber. Hoje, nas escolas públicas, graças à política do nome social, né, que garante esse direito da pessoa trans ser identificada pelo nome que a representa, isso, né? Paula Bennett. Isso, exatamente. E essa pessoa trans que ainda não fez a troca definitiva, ela pode utilizar na escola, aí ela procura a secretaria da escola, fica ali para fins administrativos o outro nome, mas na chamada vai o nome social, né? Isso ajuda, sim. Demais. A aceitação, né? Isso. E o banheiro também, ele é... Focaccia, né, da Paula? Muito obrigada. Olha aí, cafezinho. Muito obrigada. E uma focaccia que você vai conhecer. Olha. Você quer açúcar? Obrigada, quero sim. Então, além dessa questão do nome social, que está trazendo de novo muitas pessoas trans às escolas, tem também que, muito maior que o nome social, é o respeito à identidade de gênero da pessoa trans, que envolve até banheiro. O que acontecia antes? Eu, por exemplo, eu estudei, eu tinha que contar com a sensibilidade dos professores para me chamarem de Paula. Por quê? Porque nem toda pessoa é sensível. Aí vamos supor que chamava do outro nome de registro de nascimento. Uhum. Era muito constrangedor. Por quê? Porque na hora que falasse o outro, enquanto eu estava feminina, as pessoas começavam a rir. Eu virava o quê? Motivo de chacota, né? Então chega um tempo que você começa a não responder a chamada e vai levando falta. Aí começa a vir a depressão e você sai de onde as pessoas do momento que não é acolhedor. No banheiro, mesma coisa. Obrigada. O banheiro, se a menina trans... Você tinha que ir pro feminino ou pro masculino, né? Pois é. Então, no masculino eu poderia ser violentada, né? Verdade. No feminino eu não era aceita, que não podia. Então, hoje o nome social, ele traz, e também existe uma portaria sobre isso, que traz que mulheres transexuais e travestis usam o banheiro feminino, que é por gênero, e os homens trans... O masculino. É referenda, isso é um apoio institucional muito grande. Exato, e tem a ver com a dignidade humana. Tem a ver, porque eu sempre falo, há uma diferença entre igualdade e equidade. A igualdade é quando todas as pessoas têm acesso, né? Sim, por exemplo, mesmas condições. Exato. Por exemplo, uma travesti vai à escola, ela vai poder estudar? Vai. Mas será que esse espaço vai receber ela, respeitando a especificidade dela? Porque se ela for estudar e não for respeitada a identidade de gênero dela, ela não poder entrar no banheiro feminino. Claro. Então, ela será expulsa. Então, que direito é esse? É a educação. Exatamente. Então, é exatamente aquela frase, tratar de forma desigual os desiguais para atingir a igualdade. É mais ou menos isso. Como é que você se sente... fazendo um trabalho de tamanha importância? Você tem noção disso? Então, eu me sinto, assim, afortunada, né? E me sinto honrada porque... E também para mim é uma missão, né? Enquanto eu for continuando, porque eu vivenciei tudo isso, né? E sei a dificuldade que é. Então, eu sei que um pouco aqui que eu estou avançando... está tendo um impacto enorme na vida de outras pessoas. Sim. E até mesmo salvando vidas, né? Porque várias pessoas já me contactaram e falaram para mim, Paula, por causa de uma palestra que você deu, hoje eu sou respeitada na minha escola, no meu trabalho, na minha empresa, até nas instituições públicas, privadas. Então, por causa dessa capacitação que você deu, ou por causa de uma política pública, né? Então, isso faz a diferença na vida de pessoas. Teve um rapaz um dia, não vou citar o órgão, sim, mas ele é servidor de um órgão, homem trans, que ele disse para mim, Paula, eu estava com pensamentos suicidas, porque eles não deixavam entrar no banheiro masculino, me tratavam sempre no feminino, e isso estava muito difícil para mim, né? E depois que você deu a capacitação, hoje eu consigo trabalhar com mais qualidade de vida. Olha, isso não tem preço. Então, não tem preço. Então, é isso que, às vezes, eu estou um pouco cansadinha, estou um pouco estressada, porque você viu como é que a batalha é enorme, né? Violentíssimo.
Mas é isso que me dá forças para levantar e continuar pelas pessoas LGBT, pelas mulheres, pessoas negras, que a gente também, mesmo, por exemplo, eu sou uma mulher transexual branca, né? Mas não é porque eu não sou negra que eu não tenho que lutar pelo racismo. Que ainda é outro agravante, né? Agravante. LGBT e negra, que sofre... Exato, não é porque eu não sou pessoa com deficiência que eu não tenho que lutar por mais acessibilidade. E falando sobre esse agravante, hoje no Brasil, na nossa sociedade, há uma pirâmide montada, né, que a gente tem que desconstruir. Que quem está no topo é o homem branco, hétero cis normativo, né, rico, jovem, que não é deficiente, de origem europeia. Então, se é mulher, cai nessa pirâmide. Se é pessoa negra, cai. Se é pessoa com deficiência, se é LGBT. E é pior ainda para a pessoa quando fundem nuances num só ser humano. Que as pessoas às vezes separam por caixinha, mas esquece que existe uma transversalidade nos corpos, né? Então, a gente pode pegar um exemplo da travesti negra da periferia. Imagine. Para ela se abre um abismo social, né? Ela sofre ali racismo, transfobia, machismo. E se não tiver essas pontes de trabalhos como esse seu, legislação efetivada, esse abismo nunca vai ser transponível. Nunca. Então a gente precisa muito também de políticas públicas de inclusão, né, que a gente possa acolher essas pessoas, o que é que elas mais querem, elas e eles? Oportunidades. Oportunidade para trabalhar, por exemplo, no mercado de trabalho. Pessoas trans são barradas na porta de entrada da empresa. Eu mesma passei por isso. Às vezes eu posso ter o melhor currículo, mas quando descobrem que eu sou uma mulher trans... É melhor ficar na zona de conforto. Isso, eles julgam por minha identidade e não pela minha expertise curricular, né? Então, quando eu passo dessa etapa, que é a mais difícil, dentro da empresa, eu também sofro preconceito. Ainda tem que mostrar-se melhor ainda. Melhor ainda, porque eu acho que lembra daquela época que as mulheres passaram por isso, e ainda passam hoje, mas hoje é mais leve. Lógico que a gente está lutando pela equiparação de gênero, dos direitos, né, que hoje a mulher ganha 70% de dólar em relação ao homem, mas só que antes, quando ela adentrava um lugar que era dito que não era dela, ela tinha que provar, porque ela era tida como incapaz de fazer aquele trabalho. Hoje, mulheres estão nas oficinas, né, com motoristas, etc. Então, eu passava a mesma coisa. Em todo o trabalho que eu passei, eu era forçada a ser a melhor, por exemplo, a melhor vendedora, a melhor operadora de telemarketing. Eu notava que a pessoa estava fazendo um teste, uma hora ela cai. Porque no psíquico deles falava assim, essa pessoa não tem capacidade para estar nesse espaço. Já vem o preconceito desde da infância, dentro de casa, o pai que faz chacota, é a piada. E esse ambiente de trabalho, ele também não é capacitado para receber esse público. Sim. Então, por isso que de vez em quando eu vou e capacito algumas empresas para receber, porque nem toda pessoa é preconceituosa. Só lhes falta conhecimento sobre a temática. Né? Então, esse diálogo ele é muito importante. E como você muito bem disse, o preconceito, ele não nasce com a pessoa. Ele é aprendido. Aprendido e começa dentro de casa. Sim. Ninguém nasce machista, LGBTfóbico, racista ou intolerante a alguma religião. É ensinado dentro de casa. Sim. A partir do momento que o pai bate numa mãe ou violenta ela na frente dos filhos, está ensinando machismo. Uma lição, exatamente. Machismo. Tá ensinando. Se está contando piadas racistas em relação à raça negra, né? Ensino que é a inferiorizar uma raça. Isso. Né? A partir do momento... A criança aprende aquilo como sendo parte da sua cultura. Exatamente. A partir do momento que um pai bate vou dar um exemplo, um menino, só porque ele se comportou de uma forma mais afeminada, ou pegou uma boneca para brincar, né? Ele está ensinando o quê? Se esse menino crescer e for gay, ele já cresce traumatizado. E se ele não for também, ele já se torna um homofóbico, porque ele vai fazer a mesma coisa. Vai repetir. E é engraçado, por que tem a ver um menino brincar com a boneca e uma menina brincar com o carrinho? Sendo que a menina pode ser motorista, o menino será pai. Né? Igual não se pode dar panelinhas para meninos e fogãozinho, como se existem grandes cozinheiros, né? Claro, estamos aqui num bistrô, né?
Com cozinheiros, Com inclusive. cozinheiros. Então, Perfeito. que machismo é esse? As crianças têm que ser livres para escolher que brinquedos querem brincar e até nas cores. Existe uma imposição no Brasil. Rosa para menina e azul. Não, eu acho que você está de parabéns, cada dia te admiro mais. E força nessa luta. E o que eu quero dizer para os pais é compreensão, amor e acolhimento. Obrigada, querida. Eu que agradeço. E o mais importante é o respeito, porque respeito também é uma forma de amor. É verdade, é uma grande forma de amor. E aqui do Bistrô São Lourenço a gente se despede com essa maravilha de lição que a Paula Bennett deu pra gente. Valeu.